Kalugui Sambataliwa, boa noite! No dia 17 de agosto de 1991, em um tanque batismal eu entregava a minha vida a Jesus. Amém? E eu nunca imaginaria que 23 anos depois, Deus me levaria a um sonho missionário, a 12 mil quilômetros daqui, para poder pregar o Evangelho lá no continente africano. E nessa noite eu quero partilhar com você essa linda experiência ministerial, essa experiência que eu digo para você sem dúvida, foi a maior experiência do meu ministério. Quantos querem conhecer a África? Então nesse momento, aperte o cinto, vamos nós lá para Angola. Eu sei que você está pensando que esse era o meu pijama, né? O pastor já está adiantado. Daqui a pouquinho eu vou falar dessa roupa. São Mateus capítulo 24, verso 14, diz o quê? O que está lá na tela? E esse evangelho? Vamos falar todos? E esse evangelho? Do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, então virá o fim. Pode passar o próximo slide aqui. Na terça-feira eu estava aqui no camelódromo, comprando alguma coisinha, e na quinta-feira eu amanheci em Joanesburgo, lá na África do Sul. Pode seguir o próximo slide aqui. Pode seguir, por gentileza. Lá para Angola. Vou falar um pouquinho de Angola. Angola é um país que nos últimos 34 anos esteve em guerra. Eu conversei com muitos africanos, eles diziam, pastor, era comum nós vemos cadáveres e abandonados nas ruas. Angola é um país rico, existe muito petróleo e também uma zona diamantífera. E há 12 anos, Angola assinou um tratado de paz. Então, atualmente, não há guerra. Pode seguir a próxima imagem. Nós saímos, então, aqui de Curitiba, fomos a São Paulo, de São Paulo a Luanda, a capital. A capital tem cerca de 7 milhões de habitantes. E depois de Luanda, nós seguimos na sexta-feira para Huila, onde a capital é Lubango. Pode seguir aqui. Essa é o aeroporto de Luanda, o aeroporto de Luanda, onde então nós desembarcamos depois de sair da África do Sul. Pode avançar as imagens aqui. Não sei se você consegue ver, o padrão dos carros são superiores ao Brasil, porque a China entrou lá, então existe muito diamante, como eu disse, e petróleo, mas a gente vê muita miséria. Olha uma cena aqui, essa cena me chamou a atenção, um africano ali no meio do lixo. Pode seguir aqui. Uma cena bem legal é a gente ver essas criancinhas. As mulheres lá na África dizem assim, lá as mulheres não param de trabalhar, elas carregam as crianças juntas, bem pertinho delas. Essa viagem foi uma viagem de muitos milagres. Esse Deus que faz milagres na sua vida, esse Deus que faz milagres na sua família, é um Deus que faz milagres a 12 mil quilômetros daqui. Amém? Vamos seguir aqui. Que começa o primeiro milagre. Nós chegamos então em Luanda na quinta-feira e sexta-feira pela manhã, junto com os outros 9 pastores evangelistas da União Sul, nós iríamos a Lubango para começar no sábado a campanha evangelística. E quando nós chegamos no aeroporto, nos deparamos com essa placa, Lubango, voo das 17h15, você consegue ver o que está escrito lá? Cancelado. E a explicação que deram para nós era a seguinte, o voo está cancelado e possivelmente o próximo voo
só vai ser na terça-feira. E a programação começava no sábado, eles estavam nos esperando. Aí começou o primeiro milagre. Então qual foi a solução? Nós temos um irmão, um médico adventista, que trabalha no exército de Angola, e esse médico ligou para um brigadeiro dizendo, eu preciso de um voo militar para enviar 10 pastores para Lubango, capital lá da Huila. E aí Deus atuou, porque o nosso irmão adventista disse 10 pastores, e o brigadeiro entendeu 3, amém? E quando nós chegamos então na base militar, e aí foi armada a confusão, porque eles estavam esperando 3 e vieram 10. E nós iríamos seguir para Lubango em um voo de um avião russo com piloto ucraniano. E o voo já estava lotado, inclusive tinha um caixão dentro, e um grupo muito grande de pessoas que estavam acompanhando aquele funeral. E ali houve uma situação bem complicada, porque nós ficamos 2 horas em uma sala e depois 40 minutos no sol, e de repente então nos liberaram para subir. Subimos no avião, não tinha lugar para sentar e todo mundo, então um comandante angolano disse, desce todo mundo. Ficamos mais meia hora no sol. E de repente, eles puxaram uma lista e começaram a falar, por favor, queiras a subir a família do brigadeiro Antônio José. Por favor, queira subir a família do morto, né? Porque o morto já estava lá. E as pessoas foram subindo e de repente um militar gritou, agora por favor, queiram subir os 10 padres, que éramos nós. Eu era o primeiro da fila. Quando eu estava subindo, eu estava no meio da rampa. Um que estava dentro olhou para mim e disse, senhor padre, quem mandou a subir? Queira descer, por favor. Aí eu desci na ponta da rampa, o outro dizia, senhor padre, sobe porque o voo precisa sair. Eu disse, meu Deus, eu subo ou eu desço? E quando nós entramos no avião, dá uma olhadinha e passa aqui. Esse era o avião. Não pudemos fotografar o restante, mas lá estava o caixão. E quando nós chegamos em Lubango, os pastores da União e da Associação estavam nos aguardando, e o pastor disse, nós estávamos orando, porque o que aconteceu foi um verdadeiro milagre. O presidente da União disse, ele disse, vocês vieram em um voo militar, mas conduzidos pelos anjos do Senhor. Amém? Vamos avançar aqui, vamos avançar na nossa viagem. Aqui, irmão, coloca para mim, sábado de manhã, a abertura da escola sabatina em uma das igrejas lá em Luanda. $500 jovens. Essa roupa é típica da província da Huila. Se você for ao Nanibe, já é outra roupa. A abertura da escola sabatina, sábado de manhã. Olha o compasso do passinho, né? Avança um pouquinho na imagem para a gente ver os maiorzinhos agora, por gentileza. Os africanos são apaixonados pela igreja adventista, amém? Muitas igrejas, o culto já começa na sexta-feira à noite no pôr do sol. Avança um pouquinho maior para os maiores. Ok, pode fechar, pode fechar. Vamos seguir a nossa viagem.
Então eu fui para Lubango, esse é o distrito do Esmirna, onde pela manhã eu iria pregar. Cada igreja possuía 2, 3 corais. Vamos seguir a imagem? Esse é o púlpito pela manhã. O interessante é que eu pregava em português e eu tinha um tradutor em Umbundo, que é a linguagem que eles entendem, as pessoas de mais idade. Pode seguir aqui? Olha que cena fantástica, irmãos. De vez em quando vemos muita gente. Nós estamos em um ginásio, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos em um ginásio de esporte e a gente fala assim: aqueles que puderem se ajoelhar, não é assim, né? Olha aqui, gente, olha esta cena aqui. Estão vendo as paredes da igreja? Não tem. Todos ajoelhados aqui. Sabe que horário é isso daqui? 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, para a gente poder refletir. Para nós podermos refletir. Vamos seguir viagem aqui. Irmão, vamos colocar aquele vídeo. Vamos colocar aquele vídeo lá, para vocês acompanhar o JA começando às 2h30 da tarde. Eles cantaram das 2h30 da tarde até 5h30 sem parar. Louvor, testemunho, corais. Esse é um dos corais. Eles gritavam, diziam: Lubango para Cristo, esperança para Angola. Amém? Ok, pode fechar essa imagem. Aí, em torno de 5 horas da tarde, eles saíram num batalhão de 600 pessoas para convidar os irmãos para a programação da noite. Aqui é uma outra igreja que eu preguei, também de manhã. As igrejas são barracões enormes, sem acabamento, sem luxo nenhum. Pode seguir. Esse é o meu tradutor. Aonde eu ia, ele me seguia, um homem de Deus, reafirmava. Ali, como eu disse, eu pregava em português, eles traduziam em Umbundo. Pode seguir aqui. Esse é o pastor Teodósio. O pastor Teodósio é um pastor querido de 58 anos. Esse pastor ficou refugiado, ficou fora do país 9 anos para fugir da guerra. E ele, com lágrimas nos olhos, dizia: pastor, eu ainda consegui fugir. 13 outros pastores foram mortos na guerra. Muitas igrejas e muitos irmãos foram mortos na guerra de 34 anos em Angola. Pode seguir aqui. Olha aqui o povo, né? Cabelos aí diferentes, né? 1001 penteados, né? Diferente aqui. Vamos seguir aqui. Esse era o auditório. O meu era um dos menores auditórios, em torno de 1.500 pessoas. Nós não tínhamos, a luz era muito fraca, era com gerador. Então não dava para fazer batismos. Durante o dia, a temperatura era de 28 a 30 graus e à noite caía até para 8 graus. Era muito frio. A programação começava às 6h30 da tarde e eu tinha que terminar até 8 horas, porque eu recebia o seguinte aviso: pastor, termina um pouco antes das 8, porque depois das 8 horas a polícia não garante a segurança aqui. Assim que nós vivíamos lá. Vamos avançar aqui. Esse é o mercado. Pela manhã nós fomos dar uma volta. Essa moça é adventista. Ela disse: pastor, eu estou orando por você, estou orando pelos pastores brasileiros. Ela contou para mim que ela leva a filhinha então para trabalhar todos os dias. Pode seguir aqui. Para você que não é vegetariano, quiser comer um franguinho lá em Angola, né? No mercado fica bem fácil você comprar aqui então ali frango, né? Fresquinho, né? Ok? Pode seguir aqui. Aqui são mulheres de uma tribo que elas vendem uma espécie de um óleo que é melhor que qualquer condicionador que tem no mercado. Elas produzem lá na tribo e é vendido nas ruas um óleo para deixar o cabelo bem macio. Pode seguir aqui. Vou mostrar para vocês agora algumas tribos. Essa tribo está no Nanibe. Existe um pastor que está evangelizando essa tribo.
E as mulheres que não são evangelizadas, elas estão assim, nuas, né? Seminuas aqui, com muita naturalidade, eu digo até pureza. Aqui no Namibe, existe uma planta chamada Welwitschia no deserto. Essa planta só existe nesse único lugar no mundo. E nós ficamos ali a 300 quilômetros de onde cai o maná na África há 40 anos. Então é um milagre de Deus. Vamos avançar, o tempo está avançando aqui. Olha essa foto aqui, gente. Essas são as muilas, são nativas. Eu consegui me comunicar, eu fui o único que consegui me comunicar com elas. Elas não sei a língua que elas falam. Eu fiz assim para elas e elas fizeram assim, né? Então foi uma comunicação em gestos. Nós tiramos fotos. O que tem na cabeça delas aqui é uma casca de árvore revestida por uma argila e um creme. Então pode seguir a próxima foto, vocês vão ver, né? E aí elas também têm tanto isso na cabeça como no pescoço, algumas argolas. Essas garotas são patrimônios daquele local. Se alguém molestar essas garotas, tem que pagar uma multa equivalente a 50 bois. É uma lei deles. Vamos avançar aqui. Esse é um ponto famoso. Se você for à internet lá e acessar Fenda da Tundavala, esse é um local fantástico, é um vale muito bonito. Você tem essa visão aqui ao mirante. E aqui tem uma história muito triste. Aqueles que não eram mortos, eram fuzilados pelo governo, eram jogados, eram vendados os olhos e eram jogados nesse precipício. O motorista da associação, ele estava contando essa história para mim, e ele então derramou lágrimas e disse assim: Pastor Elcio, neste vale foram jogados muitos dos nossos irmãos. E ele disse: e quando Jesus voltar, é daqui que eles vão ressuscitar. Amém? Então em 2007, desceram lá com cordas, limparam lá os ossos que tinha, agora explorado com o comércio. E também a Serra da Leba, próximo slide aqui, a Serra da Leba, né? É uma serra aqui bem interessante que nós trilhamos aqui. Vamos seguir aqui. As crianças de Angola. Quantos são da Igreja Central de Joinville aqui? Fiquem em pé aí. Eu quero mandar um recadinho que as crianças da África mandaram para você. Coloca lá o recadinho. Olha só que gostoso, né? Isso aqui foi gravado para vocês. Olá, meu nome é Larissa, vivo no Lubango, na África. Quero mandar um abraço para todos os amiguinhos de lá do Brasil. E nós, a Igreja Central de Joinville, em Santa Catarina. Então um abraço a todas as crianças da Igreja Central de Joinville. Ela faz assim. Tá dado um abraço para vocês, ok? Maravilha. Vamos fechar aqui. O próximo slide aqui, eu diria, olha que lindo, irmãos. A igreja, todo sábado é uma celebração. Pode seguir aqui. O templo em Lubango, pode seguir. Agora eu quero falar para você do último sábado. O último sábado eu acordei, era 4 horas da manhã. Eu dizia para Deus: Senhor, eu estou sonhando com os olhos abertos. Parecia que eu tinha tomado 2 litros de Red Bull, né? Eu acordei, não conseguia dormir, e eu tinha que pregar em 3 igrejas pela manhã. Só que o irmão que vinha me buscar atrasou. Então o primeiro culto, que era para iniciar às 9 horas, começou às 9h30. E aí um problema, eu tinha que pregar em português e ser traduzido em Umbundo. O segundo, que era para começar às 10, começou às 10h34. O batismo, que era para começar às 11 horas, eu comecei a pregar 10 para meio-dia. E na sexta-feira à noite o pastor me disse: Pastor Elcio, deve ter aí umas 30 pessoas para batizar. Eu louvei a Deus e disse: Senhor, que alegria, nesta igreja aqui, tinha 500 pessoas de manhã. Eu disse: Pastor, Deus seja louvado que eu vou batizar pelo menos 30 africanos aqui. Chegamos sábado de manhã, não tinha os 30. Tinha 60, amém? Só que tem um detalhe, lá é tudo muito simples. E quando eu entrei na água, a água estava
muito, muito, muito gelada. O pastor africano entrou, começou a tremer, eu entrei e comecei a sentir uma dormência muito grande nas minhas pernas. No início do meu ministério, eu batizei 18 pessoas no inverno em um rio, passei muito mal, foi bem complicado. Começamos a batizar aqueles jovens e eu comecei a me sentir mal. E foi naquele momento de desespero, eu levantei os olhos para o teto da igreja e disse: Senhor, por favor, Senhor, eu não vou aguentar. E eu pedi para Deus: Senhor, esquenta essa água. Quando eu fui buscar a próxima jovem, eu senti que a água estava quente. Mas eu pensei, será que é da minha cabeça? Quando a garota desceu, a garota não reagiu à água. Eu batizei ela, ela levantou normalmente, naturalmente. Eu tenho certeza, Deus esquentou aquela água. Amém? E pela tarde eu tive a alegria, pode seguir aqui. Pela tarde, esse foi o batismo pela manhã, pode seguir. E pela tarde eu tive a alegria de batizar mais 97 pessoas. Isso com uma torradinha só que eu comi no hotel. 97 pessoas. Mas eu quero, pode seguir o último slide aqui. Mas agora eu preciso dizer algo para você. Deus me fez viajar 12 mil quilômetros. Batizei 157 pessoas junto com o pastor africano. Eu tenho recebido constantemente postagem dos meus amigos africanos. Mas há 3 semanas atrás, eu recebi a postagem de uma jovem. O nome dela é Ju alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome. Ela disse: pastor, lembra... Ela citou o nome do jovem tal que o senhor batizou. Ela disse: pastor, hoje foi um dia muito triste para nós aqui na África, aqui em Lubango, porque hoje nós sepultamos esse jovem. Eu fiquei pensando, Deus me fez viajar 12 mil quilômetros. E eu lembrei desse jovem. Esse jovem me procurou no gabinete pastoral e disse: pastor, eu sou o único adventista na minha casa. Enfrento lutas, eu estou em dúvida se eu batizo ou não. E eu disse para ele: dê esse passo. Dê esse passo porque Deus tem um céu, Deus tem promessas para você. Depois que eu saí da África, esse rapaz dormiu no Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite, que quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu, eu tenho uma plena certeza no meu coração que eu vou abraçar esse africano, amém? Que eu vou abraçar esse jovem, porque eu não fui à toa na África, eu fui para apelar para alguém que precisava tomar decisão pela vida eterna. Eu quero fazer um convite para alguns jovens aqui que estão nesse auditório nessa noite. Nós estamos entrando agora no mês de setembro. Temos aqui no Brasil 4 seminários de teologia. As inscrições já começaram. Eu quero fazer um convite para você que talvez tenha sentido o chamado de Deus, mas não tem tido coragem de aceitar esse chamado. Eu era o único adventista na minha casa. Nunca imaginei que Deus um dia me levaria para a África. Até 5.000 batismos no meu ministério eu contei. Depois eu parei. Eu quero saber se há algum jovem, algum moço ou alguma moça nessa noite que quer tomar uma decisão muito importante na sua vida. Uma decisão que vai mudar a sua vida daqui até Jesus voltar. Será que há alguém que gostaria de vir aqui à frente e quer que eu ore por você pela sua decisão, pelo ministério adventista? Há alguém aqui que quer dizer para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ser um pastor. Ou talvez alguma moça dizendo: eu quero ser esposa de pastor, eu quero ser uma missionária. Se você é esta pessoa, vem aqui à frente. Eu quero chamar todos os pastores que estão aqui presentes para nós orarmos por esses jovens
que estão tomando a decisão de serem pastores nessa noite. Pode vir aqui em cima. Pastores que estão presentes, venham aqui à frente para nós abraçarmos esses pastores, moços e moças, que o Senhor Jesus está chamando para pregar o Evangelho. Venham aqui à frente os pastores distritais, os pastores da associação. Vamos receber esses jovens que querem seguir, não a sua profissão, mas o seu chamado. Amém? Mas eu preciso dar mais um passo. Eu peço que todos fiquem em pé nesse momento. Todos fiquem em pé nesse momento. Pastores, vamos abraçar esses jovens. Talvez você está diante de um jovem que é do seu distrito aqui. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Olha para mim aqui. Deus pediu que eu viajasse 12.000 quilômetros para levar o convite da salvação àquele jovem que já dormiu no Senhor. Eu quero te perguntar: será que nesta noite não tem alguém exatamente do seu lado, não a 12.000 quilômetros de você, mas eu tenho certeza que tem alguém do seu lado nesse momento, que ainda não é batizado nessa igreja? Alguém que você trouxe para essa vigília, alguém que está afastado do caminho de Deus, que está esperando você virar o seu rosto e dizer: eu quero ver você no céu. Agora você vai fazer o papel do anjo, você vai colocar em prática o cada um salvando um, e você vai falar para essa pessoa que está do seu lado: eu quero ver você batizado. Fale isso, mas não somente fale, abrace e traga aqui à frente, que eu quero orar por essa decisão de batismo. Abrace, convide e traga aqui à frente a essas pessoas que você trouxe aqui na vigília, essas pessoas que nós precisamos orar, para que nessa noite, ao amanhecer o dia, venham aqui à frente, pode ficar aqui. Ao amanhecer o dia, você possa amanhecer esse dia com a decisão pelo batismo no coração. Amém? Decisão essa que o inimigo das almas não vai ter poder para arrancar, porque o povo de Deus está reunido, o povo de Deus está orando por você, pela tua decisão. Traga quem está do seu lado. Nessa noite, pessoas estão tomando a decisão, pastores, pelo santo ministério. Jovens estão tomando a decisão de serem batizados. Jovens estão tomando a decisão de pregar a este mundo a advertência para que Jesus volte logo. Amém? Quero chamar o pastor Moisés para vir aqui à frente. Pastor Moisés, eu quero pedir a você que você conduza esta oração. Temos aqui, pastor, lindos momentos, mas eu creio que aqui está um momento fantástico. Jovens que querem ser pastores e pessoas que estão decididas ao lado de Jesus. Pastor, entrego a você o microfone, a responsabilidade de clamar ao Espírito Santo, que essa chama que acendeu no coração deles e acendeu no coração de vocês, o inimigo não tenha poder para apagar. Amém? Abrace a pessoa que está perto de você. Fecha seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado porque o Teu Santo Espírito está trabalhando nos corações. Obrigado porque decisões estão sendo tomadas ao Teu lado. Aqui à frente, Pai, estão dois grupos de pessoas muito especiais. O primeiro grupo representa aqueles que estão dispostos a dedicar o seu futuro profissional para Te servirem e para usarem todo o seu tempo na pregação do Evangelho. Abençoa este grupo, Senhor.
Mas o nosso grande motivo de alegria nesta noite é pelo segundo grupo. Porque pessoas amadas pelo céu, desejadas por Ti, vieram aqui à frente, num passo de fé, de entrega, porque querem selar a vida contigo. Aceita as decisões, as entregas e abençoa a todos nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém.